Hoje nós vamos aprender a ler os rótulos dos alimentos. Você sabe ler rótulos, sabe fazer uma boa interpretação deles, sabe por que eles são importantes? Ou você acha que leitura de rótulo é só para quem quer emagrecer ou para quem tem algum tipo de intolerância ou alergia alimentar? Não. Leitura de rótulos é importante para qualquer pessoa que quiser comer melhor. Ou você acha que é só olhar a validade do produto e verificar quanto contém de calorias naquele alimento? Tem gente que compra o produto só pela embalagem ou porque acha que é ou que não é saudável. Por exemplo, se contiver glúten ou lactose eu já nem compro porque já sei que não é saudável. Ou ainda, se eu tiver de dieta eu sempre fico de olho nas calorias. Mas será mesmo que caloria é a coisa mais importante? A partir de hoje, as calorias é a última coisa que você vai olhar no rótulo dos alimentos, porque é muito mais importante a qualidade dessas calorias e o tipo delas do que a quantidade. Quem te garante que só porque um produto é baixo em calorias, para compensar o sabor, eles não utilizam ali muito mais aditivos químicos que podem até não te engordar no primeiro momento, mas que a longo prazo vão prejudicar o seu processo de emagrecimento, por exemplo. A primeira coisa que a gente tem que olhar, a coisa mais importante, são os ingredientes. Aquela lista ali encontra-se em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. O que vem primeiro está em maior quantidade. Por exemplo, se o primeiro ingrediente da lista for açúcar, significa que o ingrediente que está ali em maior quantidade é o açúcar. Se for a farinha branca, o que está em maior quantidade é a farinha branca. Esse achocolatado, por exemplo, o primeiro ingrediente da lista é açúcar. E só em terceiro lugar é que está o cacau. Outra coisa, se você vê ali um monte de nomes que você desconfia, que você não sabe o que é, BHT, goma xantana, glutamato monossódico, uns numerozinhos que tem ali, aquelas coisas estranhas que você não conhece, nunca ouviu falar, desconfia. Se você não sabe o que é, evite, não compre. Muito importante também, não se deixe enganar ou seduzir por produtos diet e light. Eles nem sempre são a melhor opção. Os produtos diet significa que eles têm isenção completa de um determinado ingrediente, como por exemplo o açúcar em chocolates diets. E os light são produtos que têm pelo menos 25% da redução de algum ingrediente, que pode ser açúcar ou gordura. Esses produtos muitas vezes também têm mais aditivos químicos, mais adoçantes para compensar o sabor. E é legal, é interessante evitar o excesso de adoçantes porque a maioria deles está relacionado com desequilíbrio de microbiota intestinal. Quando você comprar um produto integral, por exemplo, porque o seu intestino não está funcionando legal, será que aquele produto, o primeiro ingrediente ali da lista é realmente a farinha de trigo integral? As sementes são integrais, ele tem uma boa quantidade de fibras, porque se não for, ele não é realmente integral e não compensa o consumo. Depois você vai para a tabela nutricional. Nela você vai encontrar valor calórico, valor de quantidade de macro e micronutrientes, de sódio, de fibras. Agora, muito importante quando você for ler essa tabela, é ficar atento às porções. Por exemplo, eu vou pegar aqui essa aveia, que tem 170 gramas toda a embalagem, mas a porção é de 30 gramas ou 2 colheres de sopa. Então, essa informação nutricional, ela é pela porção e não pelo produto, pelo pacote inteiro, pela caixa inteira. Fique atento à data de validade, principalmente se forem produtos que estejam na promoção. Também muito importante verificar as formas de armazenamento e o tempo de consumo. Peguei aqui, por exemplo, esse pacote de tapioca e fala aqui atrás que mantenha em local fresco, seco e inodoro. Depois de aberto, conserve em geladeira e consuma em até 7 dias. Então ele, por exemplo, fica em local fresco, seco, arejado, mas depois de aberto deve ser guardado na geladeira e deve ser consumido em pouco tempo, mesmo que a validade seja para daqui a 6 meses, 1 ano. Agora, importantíssimo, devem ficar especialmente atentos intolerantes ou alérgicos, mais ainda se você for alérgico. Alergia ao leite, por exemplo, tudo que tiver lactato, soro do leite, lactose,
caseína, produto lácteo, tudo que tiver leite ou derivados, não compre. Em caso de alergia, alguns produtos também podem não ser laticínios, mas pode ter ali escrito, um aviso escrito: cuidado, este alimento pode ter vestígios de leite ou traços de leite. Esse produto é proibido para você, não pode de jeito nenhum. No caso de doença celíaca ou intolerância ou sensibilidade ao glúten de qualquer grau, o produto não deve conter nem trigo, nem cevada, nem centeio. E além disso, sempre procure um selinho que diz assim: produto isento de glúten, ou então, cuidado, este produto pode conter glúten. No caso da aveia, por exemplo, que naturalmente não tem glúten, pode conter traços de glúten por contaminação cruzada. Então, em caso de alérgicos, nem pensar. Se o produto diz livre de gordura, o produto tem que ter pouquíssima ou nenhuma gordura. Quando diz colesterol reduzido, significa que aquele produto tem 75% menos colesterol do que o produto original sem ser manipulado. Então, a leitura de rótulos não é apenas para alguns, mas para todos aqueles que buscam saúde, que querem se manter saudáveis. E para isso é importante que a gente saiba o que a gente está comendo. A melhor coisa mesmo que a gente pode fazer é evitar alimentos que contenham rótulos e sempre preferir a comida o mais natural possível. Mas como no mundo de hoje é muito difícil a gente não consumir nada, muitas vezes a gente precisa lançar mão de alguns desses produtos, mas a gente pode fazer disso de uma forma melhor, com escolhas melhores. Pessoal, eu espero ter elucidado algumas questões para vocês, eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você e que você coloque em prática, tá bom? Beijo grande!